Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje é o domingo do Letare, o domingo da alegria, por estarmos aqui na presença de Deus, reunidos em torno do altar, reunidos como igreja, para honrar a Deus e participar do oferecimento do sacrifício de Cristo, que se torna presente em cada Santa Missa, que se torna presente no altar. Essa alegria porque nós somos filhos da aliança, da nova aliança, da aliança que Deus fez com os homens na cruz, selada pelo sangue de seu Filho. Sangue que nos resgatou, nos remiu, nos purificou e nos tornou seus filhos também. Pelo batismo nós nos tornamos filhos de Deus e membros da igreja. Por isso cada Santa Missa é um momento de oferecimento do sacrifício, mas também um momento de alegria, porque estamos aqui diante do altar, diante da cruz, mas também diante de Cristo, e com o seu amor vem a nós para nos alimentar com a sua palavra e com a Eucaristia, com Ele mesmo. Portanto, hoje é dia dessa alegria, sermos filhos da promessa, filhos da nova aliança, filhos da igreja. O evangelho de hoje nos mostra o milagre da multiplicação dos pães. Os evangelhos nos mostram dois milagres da multiplicação dos pães. São João, evangelista, que fez o seu evangelho como o último e naturalmente já tinha visto os outros três. Ele quer mostrar a grandeza de Jesus, a sua divindade e, sobretudo, o seu amor por nós. E este milagre que ele conta em detalhes, muitos detalhes, exatamente nos mostra aí este amor de um Deus que se faz homem e vem ao encontro dos homens em todas as suas necessidades. Por isso eu convido vocês a percorrermos um pouco essa narração de João Evangelista, que estava presente neste milagre, para aprendermos dele o que Jesus quer nos ensinar hoje através da igreja. Jesus, sempre acompanhado de uma multidão, Jesus vai para o lago de Genezaré, lá no norte, na Galileia, e o povo que o seguia, admirado pelos milagres que ele fazia, pelas palavras que ele dizia, pela própria presença dele, com a sua força, com o seu amor e a própria postura dele, que era totalmente diferente da postura dos escribas e fariseus. Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com os seus discípulos. Estava cansado, mas estava sentado ali também como seu poder de rei, né? Ali está pontificando, né? E Jesus olha a necessidade daquele povo. Esse é o primeiro ponto. O povo está comigo, está com fome, não tem comida, então agora é hora de cuidar. De modo que o primeiro pensamento que nos chama a atenção é esta sensibilidade de Jesus para as necessidades daquele povo. Então ele toma a iniciativa para cuidar, porque ele é o bom pastor. Assim Cristo age com relação a nós. Ele vê as nossas necessidades, vê as nossas carências. E como pastor que ele é, ele sabe exatamente aquele momento em que nós precisamos mais dele. Embora nossas necessidades sejam todos os dias, mas Jesus está atento, porque ele é o pastor. Ele diz, eu sou o bom pastor. O Salmo 22 fala do bom pastor como uma fala de confiança, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me leva para prados verdejantes, cedinho me leva para águas tranquilas. Ele prepara para mim um banquete no deserto, porque Ele cuida de mim. Ele é o bom pastor. Então nós devemos ter essa confiança em Jesus e nunca nos desesperarmos diante das dificuldades da vida, diante dos sofrimentos que fazem parte
fazem parte da nossa existência aqui na Terra. Não busquemos a solução mais fácil. Interessante, Jesus fala para os discípulos: onde compraremos pão para dar de comer a tanta gente? Essa foi a pergunta: onde compraremos? E o de São João diz: ele falou isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que iria fazer. Vocês já pensaram que quantas vezes Deus permite provações na nossa vida? É uma doença, é uma incompreensão, é uma fraqueza física, é um problema de família, um problema de relacionamento, um problema no trabalho. Quantas e quantas vezes nosso Senhor nos coloca à prova? São João disse isso, falou para experimentar, para provar, porque nós somos como ouro para Deus, e o ouro precisa ser purificado no fogo, e é esse fogo do amor de Deus que nos purifica, e o meio maior de se purificar é através do sofrimento. Pelo sofrimento, você vai descobrir o que é o mais importante na sua vida. Você vai saber escolher o que é melhor. Você vai saber viver um dia de cada vez. Tendo contato com as pessoas, por exemplo, que tiveram uma grande doença e ficaram curadas, a gente pergunta: que lição você tirou dessa doença? Ou um câncer, ou um grande tempo em estado de coma, enfim, passou um tempo de grande sofrimento. Que experiência você tira daí? E é quase que unânime valorizar cada momento, saber escolher o que é principal, saber fazer escolhas que são importantes e definitivas. Esse é o valor do sofrimento. Então nosso Senhor, Ele permite e nos experimenta com a dor, com o calor do sofrimento, como disse, como ouro que vai ao fogo, para nos purificar e nos fazer enxergar e vivenciar qual é a coisa ou quais são as coisas mais importantes da nossa vida. Eu poderia estar morto agora e não estou. Meu Deus do céu, eu tenho que me cuidar. Eu poderia ter me perdido, poderia estar no inferno, por exemplo, mas Deus me concedeu mais um tempo de vida, então eu tenho que me cuidar. Eu tenho que saber o que é mais importante para mim. Então esse é o primeiro grande efeito dessa provação que Deus nos coloca. Então, sabendo escolher bem, eu amo mais. E sabendo escolher a Deus, eu vou amar mais a Deus. Então toda provação tem um fim. E esse fim é saber fazer boas escolhas e amar mais o que é mais importante, o que vale a pena ser amado. E você vai chegar necessariamente no grande objeto do amor. Objeto aqui não quero dizer coisa, mas o grande objetivo do amor, que é Deus, que é o único que é capaz de saciar todas as necessidades nossas e o único que é capaz de dar uma verdadeira dimensão e razão para viver. Então, Deus, quando nos prova, não porque Deus se delicia em ver o nosso sofrimento, não, mas porque Deus quer nos purificar na dor, no fogo, para que assim possamos sair melhores dessa situação. Então é exatamente isso que Jesus fala para os seus discípulos. Né? Onde compraremos pão? Disse para os experimentar, porque ele já sabia o que iria fazer. E os discípulos, que solução deram? Não sabemos o que fazer. 200 denários não são suficientes. Ora, um denário era a jornada de um dia. Então, é muito dinheiro, mas não daria para comprar pão para aquele povo. Então os discípulos pensaram logo do ponto de vista matemático. Contando todo mundo, dividindo, esse dinheiro não dá. Então pensaram matematicamente. Nós muitas vezes fazemos esses cálculos matemáticos para a nossa vida
tantos projetos para a nossa vida, sem contar com a graça, sem contar com a ajuda de Deus, contando apenas com as nossas possibilidades, contando apenas com aquilo que eu tenho condição de fazer do ponto de vista humano. Esse é o grande erro, porque a nossa vida pertence a Deus, e Deus sabe o que é melhor para nós, e Deus cuida de nós. Aí a gente entende porque Santa Teresinha dizia que Deus não sabe matemática. Quer dizer, nesse sentido de que nossos cálculos, por melhores que sejam, Deus pode apagar tudo e dizer, olha, tira tudo isso aqui que eu vou resolver de outra forma. É assim que Deus faz conosco. De modo que o mais fácil era comprar. Ou talvez dizer, olha, não deu, vai todo mundo embora. É a posição daquele que é indiferente. O que busca uma solução mais fácil, desvencilhando-se do problema e se torna indiferente. Nós temos muito essa tentação. Ou posso resolver, ou mando todo mundo embora e acabou-se. É a indiferença, dizia um grande autor, com relação à diferença, eu tenho mais medo e me fere mais a indiferença dos bons do que as maldades dos maus. Porque os maus, eles não param de fazer maldades. Estão sempre maquinando, enquanto os bons, muitas vezes, cruzam os braços diante das necessidades dos outros e se acostumam com o sofrimento, com os problemas dos outros e não fazem nada. Ou então preferem ficar em cima do muro, que é o lugar preferido do demônio. O muro pertence a ele. Portanto, tenhamos o cuidado de quando vem o problema enfrentar. Está aí. Está aí. Sem indiferença, diante do problema. Agora, como? Como? Como agiu Jesus ali? Pensemos bem. Chegou então André e ofereceu para ele 5 pães e 2 peixes. Era pouco, mas foi o que Cristo usou para dar de comer àquele povo todo. Foi uma grande lição para os apóstolos, que também enfrentariam grandes lutas quando eles fossem pelo mundo inteiro pregando o Evangelho, que era um projeto muito grande. Aqueles pescadores da Galileia irem pelo mundo inteiro e converterem, fazerem de todos os discípulos de Jesus. E enfrentariam perseguições, dificuldades, enfrentariam até a morte. Até a morte. Mas Jesus mostra aí que estava com eles, que estaria com eles. E ele pega então 5 pães e 2 peixes. O que faz Deus conosco? Eu disse que não adianta ficar fazendo cálculos matemáticos, nesse sentido, quando se conta com a graça. Mas como Deus age? Deus pega o pouco que nós temos. Eu tenho pouco, mas esse pouco, para Deus, é importante. Porque com esse pouco, Ele vai transformar. Então, o que é que você pode dar para Deus? É pouco. Desde que você tenha boa vontade, é pouco, mas dê. Esse pouco aqui pode ser um talento seu, um jeito seu de ser, uma atitude, uma atividade, uma coragem. Desde que você tenha boa vontade, não desanime nunca. Dê para Deus o que é possível. E Ele vai transformar. Como dizia a mamãe, quando distribuía lá os alimentos para os filhos. O pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é nada, né? Já ouviram isso, né? Os mineiros aí ficam felizes, né? O pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é nada. Porque o pouco com Deus, Deus transforma. Mas Ele quer que você dê alguma coisa. Na sua miséria, na sua pequenez, dá. Senhor, eu não sei nada. Faça o que você sabe.
Quando Deus chamou Moisés, eu não sei nem falar, eu sou meio gago, como é que eu vou chegar para o faraó? Deus disse, vai que eu vou estar com você. Então, se nós olharmos a nossa incapacidade, nós não podemos nada, mas um pouquinho nós podemos. Eu não consigo, Senhor, vencer esse pecado, esse vício. Faça o que você pode. Dá um pouquinho. Desliga lá aquele aparelho, um pouquinho só, desligou. Por exemplo, reze lá um pouquinho de manhã, foi uma tentação, pega ali o texto para rezar uma Ave Maria. É um pouquinho e deixa que Deus cuida. Faça a sua parte, faça, é pouquinho, mas faça. Pouco com Deus é muito, Ele vai fazer, Ele vai transformar. O problema é que nem isso às vezes nós queremos fazer. Porque não queremos dar nada para Deus e queremos que Deus nos dê tudo. Mas não vai dar nada? Faça um pouquinho. É exatamente isso que Deus quer. Vamos fazer com fé, com confiança. Não fazendo os nossos cálculos humanos, mas deixa Deus agir. Deus cuida. Mas faça a sua parte. Está doente? Vá ao médico, tome medicação, seja fiel. É o pouco que você pode fazer. Deixe que Deus tome conta do resto. E Ele cuida. Ele vai cuidar. E assim tudo na vida. Seja no problema de casa, problema com o filho. Faça o que você pode fazer. E pronto. Dizia o grande autor que para superar os obstáculos, nós temos que começar a trabalhar hoje, colocando-nos em cheio dessa tarefa, de maneira que o nosso próprio esforço nos leve com a graça de Deus a abrir caminhos, a abrir horizontes. Mas alguma coisa você pode fazer, não espere para amanhã, faça hoje. Um bispo lá do Vietnã, já tive a oportunidade de falar um pouco sobre ele, Dom François Van Thuan, que era bispo coadjutor de Saigon, na década de 70, com poucos meses que tinha tomado posse na diocese, ele foi preso pelo governo comunista do Vietnã. Chamou no palácio presidencial e declarou a prisão dele. E dali ele já foi levado, preso, inicialmente para uma prisão domiciliar e depois circulando lá em várias prisões lá do Vietnã. Até ser libertado 13 anos depois, não podendo permanecer no país, então foi para Roma, já chamado pelo Papa João Paulo II. Mas ele contando quando ele foi preso, e agora tantos projetos que eu tenho para o meu povo, recém-chegado da diocese, minhas ovelhas, meus filhos, o que eu vou fazer? Estou preso. Poderia ter ido para um canto chorar, poderia ter tentado algum meio diplomático, ou ter se revoltado, ou ter feito uma greve de fome, enfim. Nas reações diversas poderiam ser as possíveis soluções. E o que ele faz? Ele vê lá na casa onde estava passar um menino que vinha da missa, que ele conhecia. Ele disse para aquele menino, peça sua mãe para comprar blocos de calendários velhos e traga para mim. E o menino trouxe depois, e com aqueles blocos ele começou a escrever. Era o meio que ele tinha de se comunicar com o seu povo, com as suas ovelhas. E dali escreveu, e vários livros surgiram, toda noite ele ficava à noite escrevendo. Então, a decisão dele foi, eu tenho que fazer alguma coisa hoje. Então, o que eu posso fazer hoje? Vou escrever. E assim ele fez. E foi um grande pregador do Evangelho, como São Paulo fazia, as antigas comunidades, ele começou a fazer para os seus diocesanos. Hoje, vou fazer alguma coisa hoje. E nos deixou aí o seu exemplo com tantos e tantos ensinamentos, que hoje, graças a Deus, temos acesso, traduzidos em várias línguas, exatamente fruto daquela decisão. Não vou ficar desesperado com o meu problema, mas o que eu posso fazer hoje. Depois, como é que eu vou fazer para celebrar a missa?
Então ele pediu, perguntaram para ele o que ele precisava, e ele disse: eu quero que me tragam remédio para estômago. E quem ouviu a mensagem entendeu e colocou num vidrinho de remédio, colocou lá vinho, um pouco de vinho. E era o remédio de estômago que ele queria para poder celebrar a missa lá na prisão, onde era proibido. E colocou lá escrevendo medicamento para estômago. E lá na prisão, durante esses 13 anos, sempre com esse vinho, ou outro vinho que vinha, ele celebrava a missa escondido, muitas vezes embaixo de um lençol, à noite, com 3 gotas de vinho, não tinha cálice, não tinha altar, não tinha paramentos, não tinha cruz, não tinha uma igreja bela, era lá embaixo, escondido. Ele usava como cálice a palma da mão e punha ali 3 gotinhas de vinho. E ali ele celebrava a missa com aquelas 3 gotinhas de vinho na palma da mão como seu cálice. Ali ele tinha o corpo de Nosso Senhor, o sangue de Nosso Senhor, com pedacinhos de pão que ele guardava, e tinha ali onde ele celebrava a Eucaristia. E a Eucaristia lhe dava forças, e fazendo aquele apostolado lá dentro da prisão, conhecia os que eram católicos, guardava a Eucaristia, muitas vezes no bolso, ia passando por baixo do lençol para os que estavam deitados à noite, porque de dia os guardas poderiam ver, e ali ele distribuía a Eucaristia. Não se desespera. Diante do problema, ninguém se desespere. O que é que eu posso fazer agora? Vamos fazer o que é possível e deixamos o resto nas mãos de Deus. Não ficamos de braços cruzados. Deus fica conosco, Deus cuida de nós, mas eu posso fazer alguma coisa. Eu vou fazer. Foi exatamente ele comentando esse milagre da multiplicação dos pães. Ele diz: o primeiro pão que eu ofereci para Jesus foi o pão de fazer o dia de hoje, de viver o dia de hoje e fazer alguma coisa hoje, sem ficar reclamando, sem ficar me queixando, fazer hoje. É exatamente aquilo que Deus espera de nós. Portanto, diante desse milagre, tantos outros podem acontecer na nossa vida. E acontecem e nós muitas vezes nem percebemos. Preferimos o vitimismo, as reclamações, as queixas com relação aos outros, mas não percebemos o quanto nosso Senhor nos ama, o quanto nosso Senhor cuida de nós, o quanto Ele nos liberta de tantas situações, o quanto Ele está conosco como bom pastor, nos oferecendo o seu banquete todos os dias de nossas vidas. Temos que confiar e fazer a nossa parte. E depois, o que sobra, Ele manda guardar para distribuir para os outros. Porque ninguém pode querer ser feliz sozinho. Ninguém é feliz sozinho. E é feliz quando está com Deus e sabe distribuir os seus dons aos outros, para que outros também sejam felizes nesse encontro com Jesus.